Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar desse cara aqui, ó, Phaser 90. Isso aqui é um pedal complexo, quer dizer, o pedal é simples, né? O conceito do pedal que é um conceito mais complexo, né? Mas a gente vai tentar falar algumas coisas aqui. É lógico que eu vou fazer alguns vídeos com ele, né, mais pra frente, para exemplificando, né? Então a gente vai tocar e tal. Mas hoje eu queria falar dele porque ele é um pedal que serve para muita coisa, né? Esse aqui é o script e tem também aquele que tem o logo quadrado com as letras quadradas, né? Que o apelido dele é Block Logo. Então a diferença daquele para esse é que aquele o volume dele é mais alto. Então quando você aciona aquele, o volume do seu instrumento tende a aumentar, né? Ele é um pouco mais imponente, aquele efeito. Acho que até por isso que eu escolhi esse aqui. Eu não queria uma coisa que alterasse muito o volume da guitarra. Mas os dois são ótimos. Aí vai do gosto do freguês, né? Se você quer uma coisa que não altera o volume, muito é esse aqui. E o outro já é mais imponente, ele altera o volume. Muito bem, o phaser. Então vamos falar de phaser, né? O que é o phaser? Já é da história da guitarra as pessoas tentarem dar um movimento para o som, né, da guitarra. A coisa do trêmulo, do vibrato, para que não fique aquela sonoridade estática, né? A coisa a caixa Leslie, no caso, que tinha aquele falante. O falante era parado, mas tinha um rotor, né, em volta do falante que ia alterando a fase do som. Então, por que chama Phase 90, né? Muita gente fala, é como se você tivesse com o seu amplificador. Vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que você está com o seu amplificador aqui, voltado para você, né? Aqui são os alto-falantes. Você está com o amplificador aqui. Aí você pega o amplificador e vira assim 90 graus. O som vai mudar de direção e vai mudar o timbre do som. Então, diz a lenda que esse é um dos motivos pelos quais o pedal se chama Phase 90, que é como se você pegasse o seu amplificador e virasse ele 90 graus assim. Então, quando você muda a direção do som, muda o timbre também. Você já percebeu, por exemplo, quando você está na rua e vem vindo uma moto, ela vem com um som. Quando ela passa, muda o som da moto, mas para o motoqueiro que está em cima da moto, o som é o mesmo. Não tem alteração nenhuma. Então você percebeu que isso é uma questão de direção do som, né? Para que direção o som está indo, conforme a direção o timbre muda, né? Então esse é o conceito do phaser. Ele mudar essa fase do som, né? A direção do som. Mudando a direção do som dá essa sensação de movimento no seu instrumento. Então a gente tem vários pedais, né, que com o passar do tempo foram construídos para tentar dar essa modificação, esse movimento no som, né? Como eu já falei, o vibrato, o trêmulo, nós vamos falar disso aqui tudo no canal. A caixa Leslie, que tinha um falante rotatório dentro, muito usado em teclados, né, nos Hammond e nas guitarras também. E tem aqui o nosso amigo phaser aqui também. Muito bem, e como usar isso aqui? Isso aqui é uma coisa muito legal. Eu, por exemplo, que estou tentando fazer uma pedaleira pequena, como já mostrei para vocês, até ia tentar voltar ao wah-wah, mas o wah-wah é pesado. Tem alguns wah-wahs pequenos hoje em dia no mercado, muito bons. Mas já é mais um pedal a mais para levar, entendeu? E então, eu estou pretendendo substituir isso aqui com o phaser. Que jeito? Quando você liga o phaser no começo da sua cadeia de pedais, ele se assemelha a um alto A. Parece que você está usando um alto A, né? Quando você liga no começo, como se fosse um wah-wah mesmo. No comecinho da cadeia de pedais, ele se assemelha a um alto A, a um chamado envelope filter. Então ele dá essa impressão. Quando você liga antes da distorção, você pode conseguir um efeito parecido com o timbre do Van Halen, por exemplo. Você liga bem baixinho, sem dar muita rotação,
no pedal, né? Sem dar muito efeito, pouco efeito, ele dá uma sensação de movimentação do som, então não fica aquela distorção estática, né? Meio cansativa, dá um movimento para o seu som e não altera tanto o timbre do seu instrumento. É lógico que tem que ser um phase de qualidade, que é o caso dos MXR, que é o mais tradicional aí, que a gente sabe que realmente não altera muito a complexidade do som do seu instrumento. Outros phases conseguem dar esse movimento, mas eu acho que eles acabam comprometendo um pouco o timbre do instrumento, roubando um pouco o timbre do instrumento. O MXR não. Por isso que ele é tão renomado, né? Então você pode ligar ele antes da sua cadeia de pedais, você pode ligar antes da sua distorção para dar esse movimento. Antes de todos os pedais ele vai funcionar como se fosse um alto A, um envelope filter, sempre tentando dar aquele movimento para o seu som. E se você usar depois das distorções, né, e antes do delay, ele dá aquela sensação espacial mais ou menos como a sonoridade do Pink Floyd, por exemplo. Fica uma coisa mais espacial, né? Se bem que para isso eu acho que o da Bose é o mais indicado, né? PH qualquer coisa, aquele verde da Bose. Eu acho que para essa sonoridade do Pink Floyd, mais espacial, os da Bose são mais indicados, mas nós vamos fazer aqui a experiência. Eu tenho um da Bose aí, nós vamos fazer um comparativo dos dois. Mas hoje é só uma introdução do phaser, das várias formas que você pode usar. Então se você usa pouquinho, antes da distorção, ele regulado bem baixinho, ele dá esse movimento na sua distorção. Ele dá um movimento na sua sonoridade. Não chega a fazer esse desvio de som né, muito grande, ele dá só um movimento. Se você já aumenta um pouco mais, para aqui para 10, 11 horas, ele já vai dando, e ligar antes da distorção, ele já vai dando, antes dos pedais, ele já dá mais ou menos aquele efeito de alto A, aquele efeito de envelope filter, para você fazer uma base de funk, uma base de reggae com um pouquinho de movimento. Se você pôr bastante, ele chega até a lembrar uma caixa Leslie, né? Aumenta a rotação dele e parece que você está tocando dentro de uma caixa, com uma caixa Leslie mesmo. Então é um pedal muito legal. Eu vou voltar ele na pedaleira, né? Que eu tô com 6 pedais ali só. É 6, contando com o afinador. Então acho que ele vai voltar no começo da pedaleira, não aumenta muito o peso da minha pedaleira. E eu acho que eu consigo com ele, vou tentar substituir, não vai ser a mesma coisa que um wah-wah, né? Porque o wah-wah, ele tem hora que ele é legal por causa aquele grito, né, do wah-wah, e quando ele acrescenta os médios. Mas a gente também não pode ficar se dando a luxo de levar tudo, porque um pedal a mais, um wah-wah é pesado, é mais peso para carregar, então a gente tem que escolher aí uma coisa que está dentro da nossa realidade também. Porque na hora que acaba o show, vocês sabem que é a gente com a gente mesmo, né? Então você tem que desmontar tudo, pôr tudo dentro do carro e ir embora, quer dizer... Então, o que puder diminuir sem comprometer o seu som é melhor, né? E esse aqui ele foi modificado por um amigo meu, Eugênio da FX, porque ele só funcionava com pilha. Então eu pedi para que ele colocasse uma entrada de fonte para mim e um LED, para eu saber que ele está ligado. Então esse aqui é modificado. Ele é a réplica mesmo do 1974, que ele só funcionava com pilha, mas eu pedi para o pessoal da FX, para o Eugênio, ele colocasse uma entrada de fonte para mim e um LED para eu saber se ele está ligado ou desligado. Então essa foi uma introdução aí ao phaser, o phaser MXR, né? Vamos falar assim, não seria a introdução aos phasers, mas o phaser MXR, que para mim é um dos pedais mais geniais aí feito até hoje. Isso aqui para mim é genial. Eu acho um companheirão, ele dá um efeito muito legal. Muitas vezes, se você usar bem dosado, antes da distorção, aplicando pouco efeito, dá um movimento legal e as pessoas nem percebem muito o que está acontecendo no timbre do seu instrumento, que ele é mais sutil, né?
O Block Logo não, o Block Logo ele entra forte mesmo, que é o outro que tem o logo quadrado. Aquele é imponente, ele entra forte, às vezes até distorce. Mas esse aqui não, esse aqui é mais sutil, é mais legalzinho. E você tem aquele do Van Allen também, que é aquele das tiras brancas e vermelho com as tiras brancas. Ele tem a chave de mod, né? Então você pode usar ou o script, você alterna, né? Entre o script e o Block Logo. Ele tem os dois no mesmo pedal. Por isso que é caro. Mas é um pedal muito legal. Então assim, queria dar essa dica aqui para você que é um movimento no seu instrumento, uma coisa pequena, né, que não é do tamanho de um pedal de wah-wah, do tamanho de uma caixa Leslie, né? A caixa Leslie é quase do tamanho de uma máquina de lavar roupa, né? E o efeito de simulação de Leslie é um efeito mais difícil de usar. Nós vamos fazer aqui algumas simulações, eu tenho algumas coisas que simulam Leslie aí, mais para frente nós vamos fazer alguns comparativos. Mas hoje é mais uma introdução aí ao Phaser MXR, né? Eu acho muito legal, porque é pequeno, tem qualidade, não rouba timbre do seu instrumento. Se você usar antes da pedaleira, ele serve como wah-wah, como envelope filter. Se você usar antes da distorção, ele dá um movimento para a sua distorção, que fica legal. Não fica aquela distorção, aqueles acordes estáticos, né? Ele dá um movimento legal, como deixa uma coisa mais orgânica. E se você usar depois, antes do delay, depois das distorções, antes do delay, ele deixa ela dar aquela sensação espacial, tipo Pink Floyd e tal. Enfim, eu acho assim um pedal bem companheiro, é uma coisa que faz a gente se divertir bastante na noite, né? Você está tocando aquele som um pouco estático, parado, de repente você liga isso aqui, dá um movimento, as pessoas percebem que tem uma coisa meio espacial acontecendo. É para tentar dar um pouco de emoção também para quem tá ouvindo, né? Não ficar só aquele som estático de guitarra parado rolando. Beleza, pessoal? Então, forte abraço, muito obrigado aí aos novos assinantes. Se você gostou, dá um joinha aí no canal, indica para os amigos, né? Esse é um canal aí que pretende trocar ideias sobre guitarra. Eu também estou sempre aprendendo, então a pessoa que chegar aí, quiser dar uma ideia, uma opinião, vai ser muito bem-vinda, muito aceita, porque aqui a gente é uma democracia, né? Não é aquela democracia que assim, quando eu mando em você é democracia, quando você manda em mim é ditadura, né? Não, que é democracia. É uma democracia, então se quiser dar a sua opinião aí, pode dar, não vai acontecer nada. Você que é guitarrista com receio de assinar o meu canal, pode assinar que não vai acontecer nada com você, tá? Valeu, muito obrigado. Ou você só corre o risco de dar um pouco de risada, ou aprender alguma coisa, ou me ensinar alguma coisa. Beleza? Forte abraço, até mais.